Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A experiência do povo de Israel com Deus sempre foi uma experiência muito tranquila, embora quando Moisés foi receber as tábuas no monte, que havia muitos trovões e o povo ficou assustado. Mas Deus sempre se revelou no silêncio, na tranquilidade, na serenidade. Moisés, quando faz a experiência da sarça ardente, não tinha barulho, não tinha nada, mas tinha silêncio. Essa é uma característica do ser divino, de ser manso, de ser calmo, de não ser assustador, como muitas vezes nós temos uma imagem de Deus que nos assusta, porque nós pensamos no castigo porque somos pecadores. Mas é o contrário. Esse Deus manso, esse Deus que se revela a nós no silêncio, até é no silêncio do nosso coração que nós ouvimos a voz de Deus, porque onde tem muito barulho, a gente não escuta com clareza e não entende com clareza as coisas. Porque o barulho sufoca a verdade, mas o silêncio faz com que ela venha à tona. E Deus mora no íntimo de nós. Se nós fazemos silêncio, Ele se manifesta. Os profetas tiveram essa experiência de experimentar a Deus no silêncio, na tranquilidade. Então o profeta, quando fala do Messias, o enviado de Deus, aquele que iria restaurar todas as coisas, coloca esse Messias como alguém manso, alguém que não vem num cavalo bonito, galantoso, forte, como um cavalo de guerra, mas vem montado num jumentinho, um animalzinho simples, humilde. E esse Messias é o que o Evangelho trouxe para nós hoje. Jesus louva e bendiz o Pai, porque Ele não revelou, Ele escondeu estas coisas dos sábios e entendidos. Percebe uma coisa, na terra de cego, quem tem um olho é rei, não diz o ditado? Se eu sei mais que o outro,
eu me acho superior ao outro. Se eu sou mais forte que o outro, eu me acho superior a ele. Então eu passo a dominar o outro, eu passo a subjugar o outro. Estas coisas entram dentro de nós e é o que causa muita briga lá em casa, no trabalho, entre os amigos. Eu quero me sobrepor sobre os outros, eu quero ser superior, eu quero estar no alto, Então esse orgulho, essa prepotência nos enfraquece. É próprio da nossa humanidade, do desejo da nossa carne, porque nós entendemos que nós só seremos reconhecidos ou só seremos valorizados quando nós formos poderosos, quando nós formos inteligentes, quando nós formos sábios e saber mais que os outros. Nós podemos ser todas estas coisas, mas podemos ser humildes. Podemos ser mansos. Não precisamos ser agressivos. Jesus fala no Evangelho que o Pai, Ele louva o Pai, bendiz o Pai, porque Ele não revelou estas coisas aos sábios entendidos. Aqui os sábios entendidos que Jesus está falando são os escribas, os fariseus, aqueles que conhecem a lei, que tinham conhecimento da lei, sabiam, buscavam viver os 613 mandamentos. Você lembra dos 10 mandamentos da nossa fé? Imagina guardar 613 mandamentos. Era muito pesado para o povo. Eles conheciam a lei, sabiam os preceitos todos e exigia do povo. Então, em vez de a lei ser libertadora do povo, ela se tornava como que pesada, opressora do povo, e não libertava o povo. Por isso que Jesus vem revelar esse rosto manso e humilde na sua pessoa de Verbo encarnado, mas revelar a bondade, o amor e o carinho do Pai para com os pecadores. E quem que escuta Ele? Os pequeninos. Os pequeninos são capazes de compreender o reino. Aqui pode-se dizer os pobres, né? Não é os pobres, aquele pobre que não tem o necessário para sobreviver, né? Já é miserável, porque o pobre tem o necessário pelo menos, né? O miserável é que não tem quase nada para sobreviver. Não é esse tipo de pobre, mas é o pobre que no seu conhecimento, no seu saber, ele se faz pequeno, como o próprio Jesus se fez. Sendo Deus, se fez homem, se fez humilde. Israel esperava um Messias que viesse com um cavalo de guerra e que dominasse os povos, que destruísse os povos e fizesse de Israel um grande povo, um povo poderoso, um povo soberano, um povo orgulhoso. E não era isso. E Jesus não veio dessa maneira, por isso que ele não foi aceito. E por muitos ainda têm dificuldade de aceitar Jesus como ele é, manso e humilde. A proposta que ele tem para nós é uma proposta de salvação e de vida, e não de morte. Por isso que o seu ensinamento, ele chega ao coração das pessoas. Porque as pessoas não são ameaçadas. É proposto. O Evangelho é proposta. Deus tem proposta de vida para todos nós. Para mim, para você e para quem precisar dela. Deus não coloca fardos pesados sobre as nossas costas, mas nos dá as condições de nós vivermos o que Ele propõe. Aí que está a beleza. Ele conhece o Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É Jesus quem revela o rosto do Pai. É Jesus quem revela a misericórdia do Pai.
como esse ícone, como esse mosaico, que nós temos aqui no fundo deste santuário, do Pai das Misericórdias. É essa a maneira com que Deus te acolhe. É essa a maneira com que Deus vem até você, vem até nós. Simples, humilde, com uma proposta de vida e nos capacitando a vida. E é Jesus quem nos revela o Pai. É Ele que nos dá a conhecer o rosto do Pai. Se o querer do Pai foi que Ele viesse aqui para tirar os nossos fardos, para tirar o peso que existe sobre nós, o peso da lei, o peso das exigências da lei, numa proposta de amor, de resposta, de proposta e resposta, porque Deus nos propõe e nós respondemos, e quando nós respondemos, Ele já nos dá a graça para vivermos a vida nova que Ele trouxe. Por isso, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. É o próprio Deus quem vai trazer de volta a paz que eu preciso em meu coração. Vai trazer de volta o sentido da minha vida. Vai trazer de volta a minha dignidade, que foi perdida, que foi sufocada. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele não disse nas bem-aventuranças que os mansos possuirão a terra, porque os que não são mansos vão se matar um ao outro, né? Mas os mansos não, vão durar para sempre, porque eles não vão brigar. O manso não briga. O manso não parte para a ignorância, como dizem alguns. O manso, ele é manso. Ele sabe dar resposta. Porque ser manso, ser humilde, ser pobre, não é ser inferior, não é ser ignorante, não. É nós nos colocarmos no nosso verdadeiro lugar, né, e darmos respostas às situações. Quem conhece a verdade não precisa gritar para ele dizer que ele está com a verdade. É simplesmente, na simplicidade, na mansidão, dizer a verdade. Porque a verdade, por si mesma, ela é. E não precisa gritar para que os outros entendam que ela seja verdadeira. Por isso, tomai pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É Jesus quem nos ajuda a carregar os nossos fardos. E vou dizer de um modo diferente, é Jesus quem alivia os nossos fardos, para que nós possamos carregá-lo. E isso nós vamos encontrar na carta que o apóstolo dá aos Romanos, dizendo o seguinte: vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está falando de uma comunidade que recebeu o batismo no Espírito Santo. Uma comunidade que fez a experiência do encontro pessoal com Jesus. Conheceu o seu Evangelho, aceitou o seu Evangelho, recebeu o Espírito Santo para justamente viver este Evangelho. E o Evangelho que eles vivem não é segundo os desejos da carne. Carne, quando diz carne aqui, se diz aquilo que é oposição ao Espírito. Nós temos um corpo feito de carne e sangue e água. Esse corpo tem desejos, tem vontade, esse corpo tem reações, esse corpo é uma série de coisas agindo em nós, ou que nos leva a ter ações, porque nada age sozinho, é preciso que uma consciência, uma cabeça, né, dê continuidade. Eu posso sentir raiva, mas eu posso dar continuidade a essa raiva e prejudicar alguém e prejudicar a mim mesmo. Porque toda vez que eu tenho uma reação violenta, eu não só prejudico os outros, eu me prejudico também. E o homem e a mulher que é do Espírito, que crê, combate estas coisas. Não é reprimir o que eu sinto, mas
é fazer morrer esse procedimento carnal, como ele diz no final da leitura. Como que a gente faz morrer estas coisas? Né? Não dando a elas vazão, não dando a elas, prática. E isso entra em todas as dimensões da nossa vida. Nós vamos deixar de ser orgulhosos, nós vamos deixar de ser prepotentes, nós vamos deixar de ser competidores com os outros para mostrar que eu sou melhor. A competição é natural, né? Existe entre as pessoas, mas não precisa matar ninguém para poder pegar o primeiro lugar. Ter o controle, ter o domínio sobre os desejos da nossa carne, sejam desejos na comida, sejam desejos na bebida, sejam desejos na sexualidade, tudo tem equilíbrio e tem finalidade boa. E se nós não conduzirmos isto pelo Espírito, nós nos tornamos escravos destas coisas e elas nos levam à morte. Pois Jesus veio nos dar a vida nova, e a vida nova implica em não destruir esse corpo, mas torná-lo perfeito, pelo Espírito. Então o caminho que o apóstolo dá para nós vivermos essa vida nova que Jesus trouxe é o Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo, Cristo habita em nós, e assim como Ele ressuscitou, vai nos ressuscitar também. Portanto, a proposta dele é: temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Ele não está dizendo para nós deixarmos de ser humanos, mas está dizendo para nós vivermos como humanos, filhos de Deus, que têm o domínio, que têm o controle e que vivem uma vida segundo os mandamentos do Senhor. E é assim que Ele torna leve os nossos fardos. Não podemos dizer: eu não consigo sair desse pecado. Eu tenho que dizer, confiando em Deus, eu vou vencer esse pecado, porque é Deus quem vai vencer em mim, e eu busco nele essa força e essa graça para me dar a vitória. E como é bom quando a gente consegue essa vitória, porque Deus é fiel. E se Ele veio trazer a nós esta vida nova, é para que nós a tivéssemos e não ficássemos à deriva sem ela. Mas ao contrário, tomemos posse dessa vida nova que Jesus trouxe e aprenda com Ele a ser manso e humilde de coração, porque tudo está nas mãos do Pai. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor pelos séculos sem fim. Amém.